E aí, jovens, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Projetor. E antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber todas as notificações, ok? Hoje nós vamos falar sobre um dos maiores clássicos dos anos 80 e as lições que podemos aprender sobre a Guerra do Vietnã com ele. Lembrando que esse vídeo contém alguns spoilers do filme. Tudo bem que é de 1982, né? Se você não assistiu até hoje, o que você está fazendo da tua vida, rapaz? A Guerra do Vietnã trouxe muitos traumas para a sociedade americana. E isso influenciou tanto a política quanto a cultura estadunidense, incluindo o cinema. Muitos filmes passaram a abordar a temática tanto de forma crítica quanto enaltecendo o heroísmo dos seus soldados patriotas. Essas abordagens mostraram de forma direta ou indireta os horrores causados pela guerra. E um dos trabalhos que falou sobre isso foi First Blood, ou Rambo, Programado para Matar, como é conhecido no Brasil. Meu Deus, esses títulos aqui no Brasil. O longa é mais conhecido por ter lançado nos cinemas um dos maiores ícones dos filmes de ação dos anos 80, John Rambo. Mas o filme é bem mais profundo, e é isso que vamos explorar aqui. You don't seem to want to accept the fact that you're dealing with an expert in guerrilla warfare. Are you telling me that 200 men against your boy is a no-win situation for us? You send that many, don't forget one thing. A good supply of body bags. Sylvester Stallone. This time, he's fighting for his life. First Blood. Embora pareça mais um filme de ação brucutu dos anos 80, este se diferencia por trazer um drama sobre um soldado traumatizado e como a sociedade americana recebe ele. O filme adapta o romance First Blood, escrito por David Morrell. Apesar das diferenças em relação à obra original, o filme traz a mesma carga crítica do livro, mostrando um protagonista traumatizado e uma sociedade que o rejeita. Na história conhecemos John Rambo, um ex-combatente da Guerra do Vietnã, que ao passar por uma cidade do interior dos Estados Unidos, é hostilizado por policiais, preso e quando foge passa a ser caçado. Para entender melhor de onde vem essa hostilidade para com os veteranos do Vietnã, primeiro é preciso compreender o que foi essa guerra. A Guerra do Vietnã, ou a Guerra de Resistência contra a América, como é conhecida pelos vietnamitas, foi um conflito que aconteceu no Vietnã, Laos e Camboja entre 1955 e 1975. O Vietnã, que tinha sido colônia francesa, declarou sua independência em 1945, mas o país ficou dividido, com o norte passando a se chamar República Democrática do Vietnã e o sul de República do Vietnã. E onde os Estados Unidos entram nessa história? Simples, medo da expansão comunista. O Vietnã do Norte pretendia unificar o país e atacou o Sul, que já passava por uma insurgência de um grupo rebelde. Só que o Norte era apoiado pelos soviéticos, e temendo uma expansão comunista na região, os Estados Unidos passam a apoiar o Sul, primeiro enviando recursos e depois, em 65, enviando suas tropas. Sim, a Guerra do Vietnã tem relação com a Guerra Fria. A Guerra Fria não teve um conflito armado efetivamente entre os dois blocos rivais, mas vários conflitos aconteceram por causa dos interesses americanos e soviéticos, e a Guerra do Vietnã é um deles. O envolvimento dos Estados Unidos na guerra, que de início teve apoio do povo americano, logo passou a ser questionado. Surgiram então grupos que criticaram veementemente o envolvimento do país, principalmente por causa do grande número de mortes de jovens soldados, por causa das atrocidades cometidas pelo exército americano e por causa do estrago econômico causado pelo direcionamento de recursos para a guerra. Após a derrota no Vietnã, a sociedade americana ficou extremamente traumatizada. O país passou por uma profunda reestruturação econômica. Vários escândalos na política vieram à tona, e os soldados que lutaram na guerra, ao voltarem para casa, foram recebidos com xingamentos e passaram a ser mal vistos por seus compatriotas. E é nesse contexto que a história de First Blood se desenrola. Rambo é um ex-soldado das Forças Especiais do Exército dos Estados Unidos, os Boinas Verdes. No início do filme, ele está procurando um amigo que foi seu companheiro de guerra, o único além dele que conseguiu voltar para casa. Mas ele descobre que seu amigo havia morrido de câncer causado pela coisa laranja do Vietnã. A tal coisa laranja é o agente laranja, um herbicida utilizado pelo exército americano na guerra, uma das muitas atrocidades cometidas no conflito. O intuito no uso do agente laranja
era inutilizar o solo e matar a plantação do inimigo, e o próprio inimigo no caminho. Mas um dos herbicidas gera um subproduto cancerígeno, que acabou afetando muitos soldados americanos, que desenvolveram câncer com o tempo por causa da exposição. Após descobrir sobre seu amigo, Rambo continua sua jornada e passa por uma cidadezinha, e já é recebido com hostilidade pelo xerife, que inclusive o chama de vagabundo. No desenrolar do filme, ele é preso e maltratado pelos policiais. Isso faz com que Rambo lembre das torturas que sofreu ao ser capturado no Vietnã, mexendo com seu psicológico. É comum soldados que lutaram na guerra desenvolverem distúrbios mentais, entre eles o estresse pós-traumático, e com os soldados do Vietnã não foi diferente. Falando em trauma, no final do filme temos um discurso do protagonista, onde ele desabafa sobre as dificuldades que tem sofrido desde a guerra, inclusive a falta de emprego. Ao voltarem da guerra, muitos soldados dispensados do serviço enfrentaram o desemprego, potencializado pela crise econômica que o país passava. A falta de especialização era um fator a mais. Afinal, os soldados se especializavam em coisas úteis para a guerra, não para a paz. Muitos desses soldados acabaram virando moradores de rua. Inclusive, um estudo realizado em 2007 revelou que 25% dos sem-teto nos Estados Unidos são veteranos de guerra, e muitos deles do Vietnã. Isso só reforça o que começou lá atrás, sendo reflexo de uma guerra que foi muito criticada e que os Estados Unidos carregam marcas até hoje. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrevam no canal, que ajuda bastante o titio. E lembre-se, estudem história. Até a próxima!